Canadá e Índia vivem uma tensão diplomática que veio escalando nos últimos dias e hoje, no momento que a gente está conversando aqui, a Índia fez um bloqueio ao visto canadense para ir à Índia e o Canadá também disse que vai responder na mesma moeda. A questão toda envolve a religião Sikh, né, e que são também separatistas e reivindicam a região do Punjab, que é no noroeste da Índia, faz fronteira com o Paquistão. Vou falar sobre isso hoje e também quero dar umas pinceladas no acordo nuclear iraniano, que agora tomou forma com o encontro da Assembleia Geral da ONU, em que o Antônio Guterres teve encontro com a liderança da diplomacia iraniana e algumas questões foram levantadas, eu vou trazer para vocês aqui hoje. Sou Bruno Heming, doutor em Relações Internacionais, economista de formação, e vou falar sobre esses dois pontos hoje, começando sobre a questão do Irã. O Irã ele teve um caminho, uma trajetória que envolveu diversos países para negociar e trazer uma questão mais, digamos assim, no âmbito internacional, compartilhada com diversos países. O Irã faz parte de grupos de países que estão atrelados a países emergentes, como é o caso do Brasil, que também ajudou o Irã a fazer essa costura. A gente teve, né, diplomaticamente, uma participação no Acordo de Teherã, na Carta de Teherã. O ministro Celso Amorim, que hoje é conselheiro do Lula, teve uma participação nessa questão, mas nos últimos minutos, né, o Brasil foi deixado de lado e Estados Unidos e Irã acabaram tratando a questão dentro de um acordo conjunto e compreensivo para diminuir, né, as possibilidades do Irã fazer enriquecimento ao ponto de levar a uma arma nuclear, né, que era dito pelos Estados Unidos que era o objetivo primeiro do Irã, sendo que o Irã reivindicava que eles apenas queria fazer uso para fins energéticos. Bom, o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, teve conversas com a diplomacia do Irã e eles querem tratar essa questão de novo e botar na pauta, junto com os Estados Unidos, obviamente, e os Estados Unidos voltando, né, de uma postura de rompimento que teve em 2018 com o governo Trump. O Biden teve conversas mais aproximadas em 2021, só que agora o cenário mudou. Com a aproximação de Irã e Arábia Saudita, a balança de poder no Oriente Médio ela mudou consideravelmente. A Arábia Saudita, como vocês sabem, é um aliado histórico dos Estados Unidos e havia rompido diplomaticamente em 2006 com o Irã. Agora, com a aproximação que foi promovida pela China entre os dois países, entre Irã e Arábia Saudita, os Estados Unidos perde força e perde campo dentro do Oriente Médio, e lá no Oriente Médio o grande objetivo dos Estados Unidos é a influência sobre os países em relacionada às questões de Israel, mas principalmente a questão energética. Ali há muita potência, muito potencial também de crescimento, de mercado consumidor, só que ter acesso a esse recurso estratégico que é o petróleo, e claro, né, a gente está falando aqui de um mundo que está buscando, né, pelo menos no discurso, se alinhar a práticas mais ecologicamente corretas, a práticas que emitem menos gás de efeito estufa, porém o petróleo ele tem uma função que vai muito além de combustível, muito além da energia, também tem uma função na produção de diversos itens que são hoje do nosso uso, né? Vários tipos de polímero, de plástico que estão no nosso dia a dia. Então o petróleo ele está ainda, né, e vai ser por muito tempo muito utilizado e alvo de cobiça e interesse de muitos países. Então, perder território no Oriente Médio, ter menor influência, tanto no objetivo que os Estados Unidos tinha de fazer um cercamento do Irã e não deixar o Irã inflamar outros países na região, e contar com a Arábia Saudita para isso não é um cenário mais factível. E por isso volta-se à mesa de negociação e se coloca Irã na pauta para conversar sobre isso, e também os Estados Unidos no momento posterior para tentar reavivar o acordo nuclear e permitir que o Irã tenha o uso de tecnologias nucleares de maneira controlada. Isso pelo menos no discurso, né? Não dá para fugir da possibilidade que o Irã queira uma arma nuclear, porque isso cria uma dinâmica de poder muito forte, muito favorável para o Irã na região, né, no Oriente Médio, no Oriente, né, de maneira geral. Então a gente a ver as cenas dos próximos capítulos, e vamos falar ainda muito da política internacional e da região do Oriente Médio, que é muito importante. Agora a questão aí que foi a chamada do vídeo é a questão do Canadá e da Índia. São países que têm uma relação econômica pífia, assim, muito baixa, né, não tem
um grande adensamento econômico, mas a comunidade de indianos que vive no Canadá é muito grande, então há laços diplomáticos e culturais, né, no momento que a gente vive, que não são desprezíveis, muito pelo contrário. E uma questão tomou aí de assalto a relação entre os dois países, que foi a morte do Hardep Singh Nijjar, que é um líder Sikh que tinha, né, uma liderança ali em British Columbia, no Canadá, bastante significativa, e que foi morto, segundo o Canadá, em função de serviço de inteligência da Índia e com infiltrados, né, no Canadá, que fizeram um assalto, né, simularam um assalto para fazer essa morte do Hardip. Então, a questão está colocada é a seguinte: há um assassinato, um líder religioso importante da comunidade morreu, né, o que é lamentável, por mais que haja acusações na Índia contra ele de terrorismo. A gente precisa entender que é um líder religioso ali que defendia essa causa e que teve a sua morte, e a questão central é que não há uma justificativa, não há provas que levem a sustentar essa afirmação, que inclusive o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, disse haver interferência da Índia nessa questão, ou seja, uma interferência externa no Canadá que tinha levado agentes para fazer o assassinato desse líder religioso. Mas a Índia, por sua vez, diz que as acusações são infundadas, pediu para mostrar as provas e para sustentar isso, porque não há provas, segundo a Índia, e o Canadá não disse quando que vai tornar todo esse corpo de evidências que ele diz que tem público, e que torna a questão muito complicada. A Índia trata, né, a questão dos Sikhs, né, como eu falei, que é um grupo religioso que nasceu na região do Punjab, que é o noroeste da Índia, faz fronteira com o Paquistão, então já é uma região bastante complicada. Tem a questão do Paquistão, também que é acusado pela Índia de inflamar esse grupo contra Nova Delhi, contra os interesses da Índia, porque eles têm interveiros aí muito mais antigos e muito mais complicados e muito intensos hoje em dia para a gente achar que não é instrumentalizado em certa medida. Mas o grupo tem a sua reivindicação, assim como outros grupos que são separatistas no mundo inteiro, como é o caso da Catalunha, né, na Espanha, que tem o seu pleito, né, de separação da Espanha, né, do país espanhol. Bom, a questão dos Sikhs, né, pela Índia é tratado de maneira como é tratado por outros países, não é algo diferente nesse sentido, não há uma perseguição sistemática, mas o Hardep Nijjar, ele tem acusações de terrorismo na Índia. Ele é tido como líder separatista, acusado de mortes, né, então isso também não tenho acesso às provas para mostrar aqui se isso é fato ou não, mas dentro do modus operandi de diversos grupos que são separatistas, há o uso de terrorismo, há o uso de práticas, né, de guerrilha, como é o caso dos curdos, enfim, outros grupos também fazem esse tipo de expediente, e para cá também não é diferente, né? Não é uma questão diferente. E por causa disso, e por causa desse tema ser tão sensível e tão caro para a Índia trata a postura do Canadá de fazer essas acusações e de lidar com a questão de maneira tão incisiva, fazendo, né, uma série tendo uma postura muito contra a Índia, como uma interferência do Canadá na política interna e nos assuntos, nos interesses domésticos dos indianos. A questão ainda a gente vai ver como é que vai desenrolar, porque suspender o visto, né, como o Canadá teve suspenso pelos indianos, né, é uma ação que faz parte de um escalonamento, que é padrão, né, na diplomacia, de uma relação bastante estremecida entre os países, né? Suspender o visto é algo bastante sério, né, e a gente tem que ver como vai se desenrolar essa questão, tendo em vista que a gente coloca os olhos na Índia agora como uma futura superpotência, como um Estado que tem na sua inserção internacional um interesse muito maior do que simplesmente defender as suas empresas, os seus cidadãos, mas é defender a sua posição de poder, né? E dessa forma não é esperado que por parte da Índia haja um tipo de ceder ou uma negociação que vá colocar eles que seja pintado, né, uma imagem de fraco, né, de um Estado fraco, de uma superpotência que
que vai flertar com o Canadá de maneira subserviente. Não é isso que vai acontecer. Então, sinceramente, é difícil de saber o que vai acontecer, mas a Índia não vai arredar o pé, né? E essa questão toda vai ter que ser discutida pelos dois países, e é provável que o Canadá tenda a maneirar o discurso e deixar a questão morrer, porque também não é do interesse de nenhum dos países escalar isso às beiras de um confronto bélico ou qualquer coisa do tipo. Isso não é razoável para nenhum deles, né? Mesmo eles não tendo relações econômicas importantes, vale lembrar que há interesse dos Estados Unidos em relação à Índia, né? Isso já foi colocado aqui marginalmente no canal, porque a Índia e aspira ao status de superpotência, e os Estados Unidos, que é um grande parceiro do Canadá, esse sim tem uma relação econômica gigantesca com o Canadá, os Estados Unidos quer apostar na defecção da Índia em relação ao bloco dos BRICS, por exemplo, e outras iniciativas que sejam captadas pela China e Rússia, né? Haver isso é uma questão sensível, né? Por mais que seja ali delimitada a um tema que é muito caro à Índia e seja interno, né? Pode ter secundários efeitos, né? Ou efeitos que movam outros países a participar, dependendo de como as coisas vão se desenrolar nesse tema. Mas por hoje era isso, um vídeo aí mais rapidinho para conversar com vocês. E um grande abraço, boa semana, e nos veremos aí em alguns vídeos ao longo dos próximos dias. Tchau, tchau.